Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional 0, Belgrano 0. E sim, essa é a vez que eu vou comemorar. Se você assistiu o Debate Raiz um pouquinho antes da uma, na verdade um pouquinho antes do meio-dia, eu tô tão feliz que eu acertei, um pouquinho antes do meio-dia até um pouquinho depois da uma, tu viu? O JB meteu lá, o Inter vai empatar o jogo, vai ser 0 a 0. Até fiz uma brincadeira, porque era o resultado que devolve a aposta pra todo mundo. É isso, se o jogo fosse 0 a 0, se tu botasse que tivesse 3 a 0 o Inter, a KTO tá brincando o seguinte, ó, o jogo 0 a 0 já tá todo mundo chateado, pelo menos eles te devolvem a grana que tu colocou. Mas eu apostei no 0 a 0 e disse assim, ó, vai ser empate essa partida. E aí me dei bem lá na KTO. Dessa vez os humilhados foram exaltados. Mas é assim que funciona. A gente perde, a gente ganha, a gente ri, a gente acerta. E às vezes também passa um pouquinho de trabalho tendo que ver esses joguinhos de Sul-Americana aí, né? Mas enfim, eu tô aqui pra falar sobre essa partida e pra brincar contigo, que eu dessa vez me dei bem lá na KTO. Se quiser fazer a mesma coisa, vai lá e te registra com o código JBFilho pra ganhar a tua bonificação. Gente, olha só, normalmente me permitam começar de uma coisa diferente que não seja necessariamente o jogo. Normalmente depois que tu é eliminado tem 3 cenários. O primeiro que tu joga muito no jogo seguinte até para dar uma resposta, dizer que tu não é nada daquilo que estavam falando. Aconteceu pós Inter e Fluminense que o Inter ganha o Clássico Grenal. O segundo, que tu entra numa depressão profunda e tu toma uma bangornada logo depois. Aconteceu o Inter tomar um 5 a 0 pouco tempo depois de ter caído daquela Libertadores de 2015. Ou um cenário que tu não é nem bom nem ruim, mas tu começa a oscilar e tu fica ali numa situação de todo mundo fica duvidando. Ih, será que tu é tão mais ou menos assim? E infelizmente esse terceiro cenário é o do Inter, né? Eu digo infelizmente que obviamente seria muito pior ter tomado outra bangornada, mas a verdade é que o Inter de novo foi mediano, foi médio, foi morno, foi qualquer coisa de uma nota 5. Nem é uma tragédia, mas também não é nem de perto o que a gente espera. É um time médio e eu não gostaria que o Inter fosse mediano, imagino que você também não. O técnico Eduardo Cudê fez modificações, colocou o Fernando na zaga, o Thiago Maia como primeiro volante e o Borré como centroavante. Aí tem outras pequenas modificações, mas basicamente, vamos lá, vamos combinar, o Cudê é aquele cara que muda não mudando, porque o Inter sempre vai jogar da mesma maneira, né? Os zagueiros vão tentar construir, o primeiro volante vem um pouquinho mais para trás, o lateral direito do Inter vai sempre ser o Bustos que vai procurar mais o ataque, o René fecha quase como um terceiro zagueiro, o Wanderson vai tentar cair pelo meio, o Alan Patrick dessa vez de novo foi quase um segundo atacante, enfim, aquele mesmo jeito de jogar. Se o adversário é ligado, ele acaba marcando. E a verdade é, o Fernando como zagueiro ali atrás, não foi nada trágico, não fez muito mais do que o mercado, mas também não fez menos que o mercado. Então, basicamente, ficou ali mais ou menos. Acho que o Thiago Maia é bom primeiro volante? Óbvio que é bom primeiro volante. Eu prefiro o Fernando, e eu sei que é uma outra exigência, se bem que também nem tanto, né? Contra o Nova Iguaçu, o Fernando, para mim, preencheu o meio-campo, algo que o Thiago Maia foi bem, mas eu ainda prefiro aquela atuação, embora eu faça ressalva aqui que o Nova Iguaçu, o Belgrano tem tudo para ser mais time, eu não imagino como é que seria, até porque esses caras também não eram nada demais aí, tá? Mas enfim, o problema não foi por ali, o problema foi, a gente coloca aqui, o Inter não tem uma vitória no seu currículo da Sul-Americana por conta de um cara chamado Rafael dos Santos Borré. E ele perde 3 gols. O primeiro vai lá, tava desprevenido, embora, né, tá jogando futebol. Ele foi pego de surpresa. Isso até pode acontecer, mas, pô, surpresa, né? Tá jogando como camisa 9 e aparece uma bola pra tu finalizar na frente do goleiro, praticamente sem goleiro. Né? Na frente da goleira, praticamente sem goleiro. Nossa, que surpresa. Pô, se tu é 9, tu tem que imaginar que isso pode acontecer. E foi mais ou menos isso que aconteceu, ele meio que se apavorou, perdeu o ângulo, perdeu o gol. Depois recebe um toque em profundidade, vai carregando. Eu acho que ele, poxa, um zagueiro grandão, lentão, ele magrinho, pequenininho, demorou pra ter arrancada, sabe? Pra botar a bola na frente e pareceu que meio atrapalhado. E depois tem um lance que ele recebe uma bola açucarada, é um lance que vem da ponta esquerda e aí o cruzamento vem do Wesley, né? O Wesley faz o cruzamento, eu sei que ele até tem que tornear, mas ele torneia, cabeceia fraquinho. Sei lá, ele tinha que ter feito gol. Em alguma dessas jogadas ele tinha que ter pelo menos tocado pra rede, porque eu vou aqui ficar, uma ele não tinha ângulo, a outra, a bola, ele não conseguiu conduzir, a outra, dificuldade pra cabecear. Cara, eu vou ficar fazendo 1000
enfeites aqui para dizer que o Borré perdeu um monte de gol, que ele empilhou um monte de chance e acabou perdendo um monte de gol. E para mim isso faz sim muita diferença na atuação do Internacional. O Alan Patrick, infelizmente, não foi nem perto daquele cara que a gente já viu, e eu sei que ele tem crédito, mas é o terceiro jogo consecutivo que é a mesma, rigorosamente a mesma avaliação. O Alan Patrick Baldassi está dizendo, não falem alto porque vai acordá-lo. E é verdade, ele pode até justificar, dizendo, olha, eu tive que jogar um pouquinho mais à frente. Será que o Alan Patrick não tem moral o suficiente para dizer, peraí, mais à frente não é bom para mim, deixa eu dar 2 passos para trás, deixa eu vir aqui buscar a bola e fazer alguma coisa. Eu sei que ele cumpre ordens táticas, mas numa dessas ele poderia não ser tão submetido à marcação. A impressão que dá, e eu sei que todo mundo vai marcar o Alan Patrick. Imagina os argentinos lá se reunindo, técnico, auxiliar técnico, o chefe lá do capa deles, que faz análise de estatísticas, dizendo assim, olha só, o 10 dos caras é o melhor. É claro que eles vão marcar bem e vão tentar marcar bem. Mas a verdade é que eu espero que o Alan Patrick tenha soluções e que o ideal seria ter e mostrar essas situações. O mesmo vai valer para o Maurício. O Maurício era, depois que começou nessa temporada, o melhor jogador do Inter. Aquele meia que a gente dizia, olha, cavou a vaga, a gente nem tinha pensado no Maurício, mas ele joga pela direita, joga pela esquerda, dá assistência e vai para a área para finalizar. É aquele cara que faz gols, que dá passes, que é um motorzinho do time do Inter. Ele morreu, não tem mais esse cara. Eu não sei cadê o Maurício, eu não sei mais cadê esse jogador. Então, olha só, os 2 meias do Inter simplesmente apagaram. Faz 3 partidas, o jogo lá, o jogo aqui e agora, lá que eu digo Caxias, o jogo aqui e agora na Argentina, exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo cenário. Para completar, eu acho que o Thiago Maia até foi bem. Tem um lance ali muito estranho que ele vai tentar sair jogando de letra na zaga do Inter. Por sorte, alguém salva ali. Mas tudo bem, vamos esquecer e vamos ver. Ah, tá bom, foi uma boa tentativa dele como primeiro volante. O parceiro dele não foi legal, tá? Se a gente tem, o Cudê acha que o Bruno Gomes é um novo Arangues. Eu sei que eu não vou achar agora que o Bruno Gomes em uma partida é ou não é o Arangues. Não dá pra em 90 minutos eu ter uma análise definitiva. Mas tentando colocar, não foi nesse jogo que ele nos mostrou que ele pode ser o substituto ideal para Arangues. Hoje, eu diria que o Bruno Henrique está mais parecido com a situação do Arangues do que o próprio Bruno Gomes. Para mim, me parece muito diferente, muito distante ainda de conseguir essa situação. Mas, enfim, vamos dar tempo ao tempo, eu sei, eu só estou fazendo a análise de hoje. O Belgrano era um time fraco, só tinha um centroavante, que até saiu lesionado, e é um bom centroavante, eles tinham o Verratti antes, do Vasco era deles, e eles contratam esse centroavante que, ok, muito parecido com a característica, cara fortão e tal, o Vitão meio que vai sonhar com ele, porque teve alguma dificuldade, né, pra conseguir parar o cara, mas a real é que os caras não são bons, eles não são bons times, dificilmente, até tinham chance de vencer, né, porque o Inter faz um primeiro tempo, ok, vai pro intervalo, o Inter não muda, eles mudam, colocam 2 jogadores no meio campo, fica um monte de gente por ali, o Inter tem enormes dificuldades, o Wanderson tem que começar a voltar para ajudar na marcação, o Borré fica lá na frente e aí o Inter fica tentando marcar os caras, não consegue e com certeza sem nenhum tipo de escape. Por sorte, o Inter ainda não leva o gol com segundos de partida do segundo tempo, porque, cara, é uma escapada deles à esquerda, aí o Fernando não corta, o René é facilmente driblado, e esse centroavante deles, que até é bom pro nível deles, acaba tocando a bola na arquibancada, na cara do Rocher, que não tinha muito o que fazer. Então o Inter também dá pra se dizer que escapou um pouquinho. O Inter, né, poderia ter acontecido algo pior nessa partida, mas também poderia ter melhor, não fosse o Borré e tal, mas você entendeu aqui qual é a minha situação. Talvez, o Inter só vai melhorar quando faz as mudanças. Quando entra o Gustavo Prado, quando entra o Bruno Henrique, quando entra o Wesley. Talvez a melhor notícia aqui é o Gustavo Prado. Esse garoto, numa dessas, ele pode ser o substituto do Maurício. O Maurício, não vou achar que o Maurício é esse cara dos últimos 3 jogos. O Maurício não é. É o Maurício de alguns anos, desde lá atrás, com o Abel, com o próprio Cudê, que o Cudê, lembra que o Cudê disse assim, não é jogador de primeira divisão, e todo mundo achou, ele tá dizendo que é um cara da Série B. Não, primeira divisão, na época o Cudê, como na primeira passagem dele pelo Inter, era jogador de time principal, ele achava que ainda era garoto do Sub-20, o Maurício, e a verdade é que ele já era lá bom jogador, agora é bom jogador e tudo mais. Então ele não é esse cara. Mas o Maurício um dia vai sair, o Gustavo Prado pode ser o substituto dele, como meio aberto pela direita, que dá um passe açucarado, como deu ele pro Bustos, e aí tinha um problema, né? O Bustos ficou esperando alguém pra tocar pra área, e aí viu que não tinha ninguém, ficou sonhando em cavar uma falta.
porque basicamente era isso que dava para fazer naquele momento ali e, enfim, não conseguiu cavar essa falta. E depois o Gustavo Prado também ajudou na marcação, parece ter físico, parece ser bom jogador. Ainda é cedo, tem muito tempo para rolar, mas né, numa dessa a gente está vendo surgir alguém ali. O Wesley entrou bem, foi dele o passe para o terceiro gol perdido do Borré. Recoloco aqui, eu coloco uma situação muito sincera com vocês. Eu tenho um pouquinho de preconceito. Acho que não é bem assim, meu Deus do céu, tu marcou o cara na paleta. Mas eu, desde o começo, não achava que essa era uma contratação que iria ajudar o Inter, que era uma baita de uma contratação, admito. Então eu fico meio assim, eu quero esperar algo mais dele, mas ainda não vi nada muito tão importante assim do Wesley pra, meu Deus, olha só, justificou a contratação. Mas ele melhorou ali, então eu vou colocar aqui como uma situação interessante, como um ponto positivo. Na real, gente, o 0x0 não foi um resultado bom, foi um resultado ruim pelo contexto. Se o Inter tivesse na final, o Inter tá na final do Gauchão, Grenal, e aí a gente ia dizer, tá com foco em outras coisas, poupou jogadores, tá com reservas, o 0x0 seria bem interessante, ainda mais que a Sul-Americana não vai ser a prioridade colorada. Mas como o Internacional, todo mundo sabe, né, precisava dar uma resposta e não deu, ficou naquela média, nem foi espetacular, nem foi tragédia, é pouco. E o pouco, pra mim, não seria interessante, acho que não convence também a torcida colorada. O que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.